Boa tarde, gente. Vim aqui tentar gravar de novo esse vídeo. Eu fiquei ontem a tarde toda, acho que umas 2 horas tentando gravar e não deu certo. Meu celular não ia. Enfim, guerra espiritual pra mim não fazer o que precisa, né? Que é algo que Deus tem pedido pra mim faz anos, né, Deus? Gente, eu tô prorrogando, enfim. E aí eu queria falar com vocês sobre contar o testemunho de como foi quando Deus pediu pra mim gravar o Salmo 91 no coração do Samuel, né? E bastante gente pediu pra mim contar esse testemunho e eu vim aqui só pra isso. Tô aqui, gente, que eu tô olhando o outro dormir aqui, ó, o Isaac. Eu tô fazendo isso na horário da soneca dele. E aí, gente, Deus pediu pra mim há 3 anos, mais ou menos, lá atrás, gravar o Salmo 91 no coração do Samuel. Na época eu não sabia por quê. Eu simplesmente obedeci. Mas na minha cabeça, né, humana, era porque na igreja que a gente frequentava, né, a gente congregava, tinha a cultura, enfim, a cultura da criança recitar o salminho, um salmo, alguma coisa, sempre nos cultos de jovens, culto de criança. Na minha cabeça era para fazer isso. Deus queria que ele recitasse lá na frente. Aí gravou, né? Eu fiquei algum tempo lendo com ele, porque ele ainda não sabia ler, então eu lia para ele à noite, antes dele dormir, o salmo todos os dias. Eu só lia. E, lógico, num dado momento, o menino começou a repetir, porque ele gravou na mente dele e no coração. E aí tá ok, né? Então a gente seguiu lendo o Salmo 91 por bastante tempo, por alguns anos. E ele tinha um sonho de ter um irmão, né? A gente, nesse período, já tava nessa luta, né, para ter um outro bebê, não sabia qual era o momento, se era vontade de Deus, se não sabia, e eu não queria mais fazer nada pela minha mão, né, orando para saber se Deus queria que a gente tivesse outro filho e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Nosso bebê veio, o Isaac, que é um outro testemunho, né, a forma como Deus trouxe o Isaac, vou voltar aqui e falar sobre isso. E aí, quando Isaac veio, a gente passou por uma guerra espiritual muito grande, os ataques, assim, o inferno inteiro se virou contra nós. O Isaac chegou, a guerra começou. E Satanás começou a usar pessoas para nos atacar, pessoas familiares que a gente ama muito, sabe assim? Pessoas que ia me desestabilizar emocionalmente, o Samuel, meu marido, o nosso casamento, enfim, né, mexer no emocional do Samuel. Satanás é astuto, né, gente? Satanás não brinca em serviço não, né, gente? Ele vai usar sempre pessoas que a gente ama muito para nos atacar. Principalmente essas são as armas de Satanás. Ou para desestabilizar casamento, ou o seu emocional, ele sabe onde cutucar. Ele sabe onde é sua ferida, porque foi ele que causou. Geralmente ele causa na infância, através do pai, da mãe, de alguém da família, principalmente. E aí começou essa guerra espiritual, e quando começou a guerra espiritual, para aqui, volta lá atrás. Quando eu comecei a estudar o Salmo 91, Samuel também já estava lendo, estudando sobre batalha espiritual, cura, libertação, expulsar demônios. Deus vinha falando comigo isso na Bíblia, espíritos de adivinhação. Deus vinha falando sobre o mundo espiritual comigo, me aprofundando. Deus me levou mais pro profundo, sabe assim? E eu simplesmente fui, me deixei levar por Deus, pelo Espírito Santo. Fui estudando, entendendo. E, enfim, quando Isaac nasceu, deu uma pausa na minha faculdade de psicoterapia para me aprofundar na palavra, e até porque não dava para estudar tanta psicoterapia com um bebê pequeno, né? Então eu me aprofundei mais ainda na palavra, e nesse lugar de cura, de libertação, de expulsar demônios. E aí, volta ao período que Isaac nasceu, estávamos passando por uma guerra espiritual, só que eu já entendia. Eu comecei a ter discernimento espiritual. Discernimento é o quê? Uma sabedoria que vem do céu. Não é algo que dá para ensinar, não dá. Sabe aquele feeling, aquele sexto sentido? É do Espírito Santo, é ele que traz pra gente. Quando a gente vai ganhando intimidade com ele, buscando a palavra, no secreto, sabe assim? E aí eu comecei a entender que estava sendo um ataque espiritual contra a nossa família. Queria, né, nos desestruturar, nos separar de alguma forma. Nos destruir, né? Satanás vem para matar, roubar e destruir, fala na palavra. E matar é matar de verdade, roubar é roubar, destruir é destruir mesmo, acabar com tudo. E eu percebi isso
comecei a guerrear, expulsando demônios, que na minha igreja, na igreja que eu frequentava, não ensinava isso. Só que Deus me levou a esse lugar de aprender a expulsar. Eu comecei a expulsar dentro da minha casa demônios, espíritos de familiar, porque existem espíritos familiares que querem se instalar nos nossos filhos, né? Para perpetuar maldições familiares que já existem na família. Então, às vezes, já matou, já roubou, já destruiu um monte de gerações atrás da gente, aí quer perpetuar aquilo nas gerações futuras. Então, a gente tem que perceber esse movimento que acontece, né? Que pode acontecer e expulsar e começar a guerrear com as armas espirituais, né? As armas que Deus fala na Bíblia, né? Tem lá em Efésios as armas espirituais, tem a espada, tem o calçado, tem o escudo, tem o capacete. Então a gente precisa se revestir disso e jejuar, porque tem caça de demônios e que só sai, gente, com jejum e oração. Não adianta ficar orando, tem que jejuar, fazer o jejum, porque quando você faz jejum, seu espírito é alimentado e fica forte, porque como é uma guerra espiritual, não é uma coisa carnal, você não vai conseguir guerrear carnalmente, é uma coisa espiritual. Então, seu espírito tem que estar forte para ter discernimento, para entender os ataques que você está sofrendo, de onde está vindo o ataque, por quê, qual é o intuito, entendeu? E nesse caso, eu tive discernimento e comecei a guerrear. O meu marido, né, como ele é muito religioso, né, nasceu, a família toda era dessa igreja, não tinha entendimento de nada disso, só que eu fui ensinando ele aos poucos, né, já vim ensinando, e aí ele teve que começar a guerrear comigo. Foi assim um romper, foi um despertar mesmo, né, para esse lado dele, meu, mas mais dele, porque ele não sabia nada disso. E a gente começou a guerrear dentro da nossa casa. Então, todos os dias à noite, assim, começava a escurecer, o Isaac começava a sofrer ataque espiritual. O menino chorava, assim, desesperadamente, como se estivesse vendo um bicho. Eu não podia colocar ele para dormir. E aí a gente começava a guerrear, a gente entendia já que sofria ataque, a gente sentia muita opressão espiritual, a gente sentia que tinha uma coisa ruim, e Deus me falava, sabe, eu sentia que tinha espírito familiar, o Espírito Santo vinha, me falava, sabe, espírito familiar, palavras contrárias faladas contra a nossa família, oração contrária, pragas que jogavam. Deus foi falando o que estava acontecendo, né? Que estava acontecendo, de onde estava vindo os ataques, e eu sabia exatamente de onde estava vindo, porque o Espírito Santo ia me revelando. E esse ataque era para se instalar um espírito familiar na nossa casa, em qualquer pessoa, podia ser em mim, no Isaac, no Samuel, mas a gente percebeu que naquele momento estava o ataque muito no Samuel, no Isaac. E, bom, depois o ataque começou a ir no meu marido, veio em mim. No Samuel, graças a Deus, ele ficou muito, assim, protegido nesse momento. E aí, esses ataques começaram a acontecer e ficaram por muitos meses, gente. E eu tava no puerpério, imagine, eu parida com 3 meses, assim, né? Os ataques começaram através de pessoas, o Satanás começou a levantar pessoas para nos atacar, né? O Satanás como é que fala? Satanás, ele tem um exército dele, ele usa os demônios e através das pessoas, esses demônios nos atacam. Os demônios, eles entram em pessoas, assim como o Espírito Santo, ele entra nas pessoas para nos abençoar. O demônio, Satanás usa os demônios para nos atacar, pessoas. As pessoas são usadas, né? Quando elas dão lugar pro demônio, pro diabo, o diabo, ele ataca a gente também, entendeu? Então, no primeiro momento, os ataques foram através de pessoas familiares que nos atacaram assim, quiseram acabar com a gente e atacaram principalmente a mim, né? Então, eu sofri muito ataque. Eu não entrei em depressão, né? Lógico, no primeiro momento eu fiquei muito abalada, eu chorava todos os dias, assim. Eu não entrei em depressão porque Deus foi muito, assim, misericordioso, amoroso comigo, cuidou de mim, cuidou da minha família, sabe? E não permitiu que eu entrasse em depressão. Foi bem difícil, muito difícil. Porque a gente passou nesse período. E a gente não tinha com quem contar. Na nossa igreja, as pessoas não têm medo, sabe? Não fala sobre isso. Mas graças a Deus, Deus me preparou para passar por esse momento. Ele me falou em sonho que ia acontecer esses ataques. E ele foi me preparando para mim passar por isso, sabe? Ele foi me levando nesse lugar para estudar, colocou pessoas maravilhosas na minha vida.
que me ajudaram. Algumas amigas, sabe? Poucas que eu tenho. Sou pessoa de poucas amigas, mas amigas muito boas. Tenho 2 primas minhas maravilhosas também, que me ajudaram muito nesse período. É a minha prima Nina, uma prima, elas moram longe de mim, sabe? Mas elas são muito presentes na minha vida, mesmo estando longe. Minha prima Nina, que mora no Rio de Janeiro, a minha prima Cida, que é uma irmã para mim, as 2 são como irmãs. E elas me ajudaram muito nesse período, em tanto em oração quanto em aconselhamento, porque elas têm já estrutura espiritual, né? Com tudo isso, né? Minha prima Nina, principalmente, já tem mais tempo de crente mesmo, né? E Deus foi colocando pastoras também, gente. Então, através da Nina, eu conheci a pastora Helenice, também que é do Rio, que me ajudou. O ministério deles é de cura e libertação. Então, ela me explicou como que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo. E ela foi me ajudando, né? E Samuel, né? Voltando ao Samuel, ele ajudou a gente a guerrear, gente. Ele pegava, ele percebia. Sabe, ele tem discernimento espiritual. Sabe, ele já é sensível ao Espírito Santo. Ele percebia o ataque quando começava a querer, porque o inimigo ele ataca em horários, ele é muito organizado, então, sabe, os ataques podem acontecer de madrugada, pode acontecer de noite, pode acontecer meio-dia, de manhã, não tem hora, mas eles são organizados. Samuel percebia, ele pegava a Bíblia e começava a recitar, a falar o Salmo 91, e expulsando, sai da minha casa em nome de Jesus, e começava a orar e expulsar, e você sentia a presença do Espírito Santo, a força que aquele menino Deus foi dando para ele, sabe? E assim, na palavra de Deus fala, né, que se a gente resistir o mal vai fugir da gente, então a gente não pode ter medo. Então, muitas vezes, assim, toda a força vinha do Samuel, porque tinha dia que eu tava, assim, destruída, acabada, sem força nenhuma para lutar. E meu marido foi aprendendo a lutar também, guerrear, então hoje ele também percebe esses ataques, graças a Deus. Passou um período, foi um ataque atrás do outro, assim, eu não sei falar quantos meses a gente ficou passando por isso, mas foi muito forte os ataques que Satanás lançou contra nós, mas Deus nos deu força, misericórdia, a gente passou, foram meses, assim, um ataque atrás do outro, mas a gente ficou sangrando, né, sangrando, fala que a gente sangrou, né, espiritualmente falando, emocionalmente, nós ficamos muito abalados, muito assim, desestruturados, mas Deus foi com nós, sabe? Deus nos ajudou nesse período e a gente passou, a gente começou a perceber os ataques diminuindo porque a gente resistiu ao mal e o mal fugiu, né? E aprendemos a guerrear, a lutar e fomos treinados, né? Deus começou a nos forjar, a nos treinar, né? Para aprender a lutar contra os ataques de Satanás, que não é fácil, gente. Meu Deus, olha, não é fácil não, mas a gente precisa aprender a guerrear contra as lutas espirituais aos demônios. Então eu falo que se eu não estivesse estudando a Bíblia nesse período, eu estivesse fazendo que Deus, o Espírito Santo, tivesse sido obediente ao Espírito Santo, que me levou a esse lugar de estudo, de buscar sabedoria nesse lugar de guerra espiritual, expulsar demônios, gente, a gente teria sucumbido. Teria acabado talvez meu casamento, hoje eu estaria em depressão profunda, não sei falar. Samuel como que estaria? Emocionalmente ele ia estar destruído, provavelmente. Então, assim, a igreja que a gente estava não ajudou em nada, tá? Vou falar a verdade, não ajudou. Tem um irmão da igreja, que é muito amigo do meu marido, assim, é uma bênção, um anjo na vida da gente. Ele nos ajudou muito nesse período, orando, aconselhando, ele vinha sempre vem ainda, nos ajudando, mas foi o único que nos ajudou. E assim, e que entende um pouco do mundo espiritual, né? Que faz sentido para ele, não tem medo de expulsar, né? Fala abertamente. Mas se a gente ficasse dependendo da religião, gente, se eu não estivesse lendo a Bíblia, buscando em Deus, estudando, abrindo a minha mente, renovando a minha mente, que fala na palavra, não se moldeis ao padrão do mundo, mas renova a sua mente, entendeu? A gente precisa renovar a mente. Se eu não tivesse me aberto para isso, a gente teria sido destruído. Teríamos sido destruídos, gente, porque os ataques foram terríveis, assim, terríveis. Foi horrível, mas graças a Deus passou. E assim, o que eu queria aconselhar vocês
é ler a palavra. Leiam a palavra. A palavra de Deus liberta. Na palavra fala, né? Que a gente conhecendo a verdade nos libertará. Quando eu fui levada a esse lugar de estudo, de aprofundamento, de mergulho na palavra, Deus falava para mim. Deus ia me mostrando, sabe, assim, os ataques espiritual, como que acontecia. E aí essa pastora do Rio de Janeiro começou a me explicar o Salmo 91 e mandar pregações sobre o Salmo 91, como que o inimigo ataca. Foi, sabe, assim, destrinchando. E quando os ataques vieram, gente, eu tava pronta? Não tava, porque eu fiquei bem abalada. Mas eu consegui agir, a lutar, eu consegui lutar, entendeu? Porque eu tava entendendo, tava claro para mim, eu não tava de olhos vendados, porque a religião, ela nos venda, deixa a gente cego, deixa a gente acorrentado, deixa a gente aprisionado. Então eu percebo muitas pessoas hoje sofrendo ataques. Hoje eu vejo, é muito claro para mim, eu sei quando, assim, então assim, tudo que eu passei me deu clareza, me deu discernimento. Então eu consigo saber quando a pessoa está sofrendo ataques espirituais, quando é natural e quando não é. Quando é algo emocional, psicológico, quando é ataque de Satanás contra a vida da pessoa, contra a família. Então hoje eu vejo muito Satanás dentro, principalmente dessa igreja que a gente ia, matando, roubando, destruindo as famílias, assim, gente, destruindo de forma, assim, absurda. Sangue, é um mar de sangue, é uma prisão, sabe assim, que eles forjaram, fizeram, e as pessoas estão ali, amarradas, não sabem nem que estão sofrendo ataque, nem que está sofrendo ataque. A gente vê família sendo destruída, casamento, o inimigo roubando os filhos das pessoas, matando mesmo, porque ele mata, gente, ele forja, ele faz armadilhas para matar, sabe? E eu quero vir muito mais aqui falar sobre isso com vocês, sabe? E mostrando, falando sobre isso, porque, assim, é algo muito, muito sério que a gente está passando. Os ataques estão muito acirrados, estão mais fortes agora nesse tempo. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso para não cair nas armadilhas de Satanás, para não perder nossa família, para não perder nossos filhos, nosso casamento, a nossa casa, o nosso carro, porque ele mexe em tudo. Ele mexe na saúde, ele mexe na vida, para tirar a vida mesmo, mexe na vida financeira, mexe no casamento, mexe na família, usa a família contra a gente, aquelas pessoas que estão vulneráveis, que estão abertas ao mundo, né, maligno, né? Ele usa contra a gente, ele usa como arma contra a gente, para destruir a gente. Então é importante a gente entender, pelo menos um pouquinho sobre o mundo espiritual, porque ele é real. Mesmo que a gente não acredite, ele é real, ele está acontecendo. E Satanás quer isso, que a gente acredite que ele não é real, que ele não exista. Porque dessa forma ele vai atacar e você vai achar que é normal. Ah, tá acontecendo isso porque eu tô passando por uma prova. É prova, é só uma prova. Gente, e a prova não acaba nunca? Não existe isso, sabe? Existe a prova que Deus nos coloca pra gente aprender. A prova é para aprender, não para destruir ninguém. Se a prova te destruiu, não é prova, foi ataque de Satanás, tá? Então, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho sobre isso. Então, é isso, gente, tá? Se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou, se te trouxe clareza minimamente de alguma coisa, comenta aqui embaixo se você já passou por isso ou tá passando, sabe? Pra me trazer mais conteúdo sobre isso. Envia pras amigas, envia pras irmãs que estão passando por luta, por guerra dentro de casa e nem sabe que é uma guerra, pra ver se essas pessoas acordam, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa acordar as pessoas. Satanás está destruindo as famílias, está destruindo as crianças, está destruindo os casamentos e as pessoas não estão percebendo. Então a gente precisa acordar urgentemente. Envia esses vídeos, curte pro canal crescer, sabe? Pro meu canal crescer, pro próprio YouTube perceber que é um vídeo relevante. Quando você curte, quando você comenta e quando você envia, ele percebe e ele entrega para mais pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer mais vídeos, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo.